Queridos, feliz sábado. Vocês estão bem? Felizes na casa de Deus? Você sabe que não importa qual seja a sua religião. Você sabe disso, né? Embora tenha uma placa ali fora, Deus declarou em sua palavra que a casa dele seria uma casa de oração para todos os povos. Então você é muito bem-vindo, não importa se você é adventista, se você não é, se você tem religião, se você é católico, se você é da Assembleia, se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, você aqui é bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vindo a esse lugar. Eu queria meditar com vocês aqui, nos próximos minutos, no livro de Mateus, capítulo 26, Mateus, capítulo 26, se você tiver uma Bíblia aí, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esse privilégio de poder estar neste ambiente, poder estudar a tua palavra, entender a tua vontade para a nossa vida. Nesse momento, Senhor Deus, nós pedimos e clamamos ao Senhor, fala conosco através do texto sagrado. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Queridos, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 1, diz o seguinte: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse-lhe aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á o quê? A Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, ou seja, durante a Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Nós estamos começando a viver essa semana, começando a relembrar os últimos momentos de Jesus, obrigado, amigo. Os últimos momentos de Jesus, a última semana de Jesus na Terra. Normalmente, quando a gente pensa sobre sofrimento de Jesus, morte, os nossos pensamentos, eles são direcionados para a sexta-feira, que é o dia que Jesus é crucificado e morto. Mas o sofrimento de Jesus, ele começa muito antes da sexta-feira. O texto que nós acabamos de ler aqui, fala que, no versículo 2, sabeis que daqui a 2 dias, e isso nos remete a uma quarta-feira, celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nesses versículos, nós encontramos líderes religiosos se reunindo e tramando a morte de Jesus Cristo. Os judeus, os líderes religiosos, os romanos, a força política da época odiava Jesus, por alguns motivos. Se a gente voltar alguns capítulos, e a gente não vai ter tempo de contextualizar tudo, se a gente for lá no capítulo 21, no domingo, nós encontramos Jesus entrando em Jerusalém, montado em um burrinho, e as pessoas declaravam: Hosana, Hosana ao Filho de Deus. As pessoas glorificavam e adoravam a Jesus, ainda naquele momento, ainda naquela semana que ele ia ser crucificado. Quando os judeus viam aquilo, o coração deles doía, porque eles queriam a atenção para eles. O clérigo religioso da época, os líderes, os pastores da época odiavam Jesus, não gostavam de Jesus. Se a gente avançar mais um pouquinho, lá na segunda-feira, Jesus entra
dentro do templo e quebra literalmente tudo. Jesus, quando entrou em Jerusalém e passou o domingo dele ali, na segunda-feira, quando ele vai ao templo, ele percebe que a religião era um negócio na época. E perceba que a fé não é comercializada apenas nos nossos dias, mas naquela época já era comercializada. Um dia eu estava em casa, mudando o canal da televisão. Você sabe que todo homem ele tem que passar essa fase na vida dele. Ele chega em casa cansado, sem pensar em nada, ele chega na televisão, pluf, pluf. Não sei o que eu estou vendo, eu sei que eu estou mudando de canal. Tum, 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 tum. Aí um dia eu em casa cheguei assim cansado, parou em um canal, e eu não vou dizer nomes, mas parou em um canal que tinha um líder religioso muito forte da época. Não vou dizer o nome, mas vou dizer uma característica. Ele tem um chapelão bem grandão assim, sabe? Eu não sei se ele tem ainda. Aí ele estava pregando, eu disse, eu vou ver o que esse cidadão está falando aqui. E no seu discurso, ele disse algo que eu fiquei profundamente irado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então, existe um limite da ira, onde a gente fica indignado, irado e não peca. Mas naquele dia eu pequei. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, olha, sabe o dinheiro do seu aluguel? Você vai pegar, você vai doar para a igreja, e Jesus vai providenciar uma casa para você. Perceba que a religião, ela é comercializada. Ela é vendida, e isso não é uma característica dos nossos dias. Lá na época de Jesus, dentro do templo, os cambistas, os vendedores montavam as suas tendas, as suas mesas para vender e superfaturar a fé. E isso já acontecia naquela época. E quando eu vi aquela cena na televisão, sabe o que é que eu pensei? Eu pensei exatamente o seguinte: Jesus entrando dentro do estúdio e literalmente jogando a câmera no chão e dizendo, a minha casa será uma casa de oração, mas vocês as transformaram em um covil de salteadores e ladrões. Porque o texto diz que Jesus fez literalmente isso em Jerusalém. Quando Jesus entrou dentro do templo e viu a fé sendo comercializada, ele jogou as mesas no chão e expulsou todos dali. E a raiva que os judeus tinham de Jesus cada vez aumentava mais e mais. Quando a gente chega lá no capítulo 25, por exemplo, do livro de Mateus, Jesus diz, olha, eu vou, mas voltarei, e vou separar os cabritos das ovelhas, eu virei sobre o meu trono. Quando os judeus ouviram isso, eles pensaram, oxe, Jesus está se colocando no lugar de um rei, dizendo que vai julgar a gente, e que ele vai se assentar sobre um trono, e cada vez mais, a ira que os judeus tinham no coração a respeito da pessoa de Jesus aumentava cada vez mais. Pergunta, vocês acham que os judeus conseguiriam matar e trair Jesus sozinhos? Sem a ajuda de ninguém? O que é que vocês acham? As pessoas concorriam para ver Jesus. Afinal de contas, nem todas acreditavam que ele é o Messias, mas todas queriam ver os milagres que ele realizava, os discursos que ele fazia. Haviam muitos curiosos, haviam seguidores de Jesus também naquela época, mas existiam aqueles que queriam apenas acusá-lo. E muitos seguiam Jesus. E o versículo 14 e o versículo 15 diz o seguinte, do capítulo 26. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas
de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Seria impossível prender Jesus, matá-lo, sem uma ajuda do grupo. E é nesse momento que surge Judas, e Judas parece que de maneira tão simples, chega perto deles e diz o seguinte: olha, o que é que vocês querem me dar aí? E eu vou entregá-lo para vocês. E naquele momento, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quanto vale uma vida humana no mercado negro aí fora? Alan, você vende essa moça aqui por 10 mil? 10 mil é 10 mil, viu? O cara trabalha gerente, né? Tem que fazer uma oferta melhor. 1 milhão. Aí já pensou já, né? 1 milhão. Não tem preço. 2 milhões. A vida humana, ela não tem preço. Mas aquele que estendeu os fundamentos da terra, aquele que me deu vida e lhe deu vida, foi vendido por 30 moedas de prata. Então Judas, nesse momento, comete o maior erro da sua vida. E vocês acham que Judas simplesmente chegou aqui e cometeu esse grande erro? Você sabe que todos os grandes erros, eles são precedidos por pequenos erros. Existe, inclusive, um versículo bíblico que diz que um abismo chama outro. A maior decisão, a pior decisão da vida de Judas, ela foi tomada porque durante a sua vida ele fez más decisões, tomou pequenas escolhas erradas, e agora ele tomava a pior decisão da sua vida, que era vender Jesus por 30 moedas de prata. Agora, eu não sei se vocês já se perguntaram, mas por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Será que era só porque estava profetizado na Bíblia que o Filho de Deus deveria ser entregue e vendido por esse valor? Será que era só por isso? O que motivou Judas a vender Jesus, entregá-lo? E essa resposta está do versículo 6 ao versículo 13 do mesmo capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo 26. Mas, basicamente, o que acontece do versículo 6 em diante é o seguinte: uma mulher, ela se aproxima de Jesus com um óleo, um vaso com um óleo muito precioso. E ela pega esse óleo e derrama sobre Jesus. E o texto bíblico diz que alguns dos discípulos falaram o seguinte: esse óleo poderia ser vendido e poderia ser dado aos pobres. Nas entrelinhas da Bíblia, nós entendemos que quem falou isso foi Judas. Judas, quando viu aquele óleo sendo derramado sobre Jesus, ele pensou: rapaz, esse dinheiro no meu bolso ia ser bênção, viu? Ele queria se auto-remunerar, se auto-pagar. Então Jesus levanta a voz e diz o seguinte: olha, por que vocês estão brigando com essa mulher? Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não. Naquele momento, aquelas palavras de Jesus foi uma repreensão contra Judas. E sabe de uma coisa? Judas se considerava o mais inteligente do grupo. Judas era o tesoureiro, era o que cuidava das finanças do grupo, e ele se considerava, inclusive, mais inteligente do que o próprio Jesus. E quando Jesus levanta a voz e diz o seguinte: olha, Judas, os pobres sempre estarão com vocês, nasceu uma mágoa no coração de Judas. E daí por diante, agora Judas, ele começou a tramar um plano. Sabe qual era o plano de Judas? Vocês acham que o plano de Judas era entregar Jesus e que Jesus fosse morto? O plano de Judas era entregar Jesus e, primeiro, dar uma lição nele. E tipo dizer o seguinte: olha, Jesus, agora
você vai ver que você não pode falar comigo dessa forma. Você vai perceber que você não pode me repreender na frente de todo mundo. Mas Judas conhecia Jesus, Judas viu Jesus operar milagres, ele sabia que em Jesus havia poder, então ele pensava, eu vou dar uma lição em Jesus, mas em algum momento ele vai se libertar. Em algum momento ele vai usar o poder que existe nele e ele vai conseguir se libertar das garras do povo, dos romanos, dos soldados. E Judas tomou a pior decisão da sua vida. Sabe, e durante muito tempo, Judas caminhou com Jesus. Judas ouviu o timbre da voz de Jesus. Judas viu quando Jesus curou um coxo. Em algum momento, no deserto, no sol escaldante do deserto, Judas talvez reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. Ele conhecia e conviveu com Jesus durante muito tempo. Mesmo assim, o traiu. E daí por diante, começou o plano de Judas para entregar e matar a pessoa de Jesus. Então, na quinta-feira, quando acontece, aliás, na madrugada da quarta para a quinta, quando acontece a ceia, Judas vai aos escribas e fariseus e indica o lugar que Jesus seria traído, que seria no Getsêmani. Jesus foi para o Getsêmani, com alguns mais, aqueles que eram mais próximos dele. Ali Jesus orou e literalmente, você conhece, ele suou sangue. Ele suou sangue. A agonia de Jesus era tão grande e tão profunda que dos seus poros saiu sangue. Você sabe por que Jesus sofria tanto? Uma vez alguém me disse, olha, Jesus foi o homem que mais sofreu nessa terra. E eu fiquei tentando entender por que Jesus foi o homem que mais sofreu. Eu digo, Jesus foi crucificado. Outras pessoas foram crucificadas. Inclusive de cabeça para baixo, foram torturadas. Por que Jesus foi o homem que mais sofreu? Por que ele suou sangue? Sabe por quê? Eu vou lhe responder com uma pergunta. Quando você peca, você se sente triste, sim ou não? Sim? Naquele momento, no jardim do Getsêmani, Jesus carregava sobre o seu corpo o pecado de toda a humanidade. E ainda tinha um detalhe. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles causam separação entre nós e Deus. Naquele momento em que Jesus se encontrava na agonia do Getsêmani, sabe o que é que o Pai fez para ele? Sabe o que é que o Pai fez para ele? Virou as costas. Pela primeira vez, diante de toda a eternidade, Jesus se sentiu distante do seu Pai. Por isso o sofrimento dele era tão grande. Ao passo que Jesus orava e os discípulos dormiam, Judas já se aproximava com uma turba assassina, com um grupo para traí-lo. Então a turba assassina se aproxima, Jesus os identifica, e Jesus pergunta, a quem vocês buscam? E um disse, a Jesus, o Nazareno. Naquele momento em que Jesus e os discípulos, e Judas e os soldados viram Jesus, uma luz, diz o livro de João, muito forte se colocou entre os dois grupos, e eles caíram em terra. E a Ellen White diz que o mesmo anjo que havia enxugado as lágrimas de Jesus no Getsêmani se colocou em meio àquela situação ali. Então Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo em seu rosto. Sabe o que é que Jesus diz? Amigo, com um beijo, você trai o filho do homem? Vocês conhecem a história. Pedro pega a sua espada, corta a orelha de Malco, e Jesus, não, para, está tudo errado. Você acha que se eu quisesse pedir ao meu Pai, Ele não mandaria legiões e legiões de anjos? E existe uma diferença muito grande, inclusive, para um título que as pessoas aplicam sobre a pessoa de Jesus. Alguns colocam Jesus como mártir. Jesus morreu por uma causa. Então, ele era um mártir, não.
De um mártir, a sua vida é tirada. De Deus, ninguém tira a vida, Ele a entrega. Jesus entregou a sua vida para que eu e você tivesse direito à vida eterna. Quando aconteceu aquele momento ali, sabe o que é que Judas fez? Ele começou a acompanhar cada passo de Jesus. Ao passo que Jesus foi preso e levado perante Caifás, Anás, que ele foi colocado na frente do sumo sacerdote, Judas ficava só olhando de longe o que estava acontecendo e esperando o momento certo, e esperando, inclusive, que Jesus se libertasse. Os momentos continuam, Jesus é zombado, é escarnecido, cuspido, maltratado. O Filho de Deus, o que se propôs de vir à terra, dar a sua vida para a nossa salvação, agora era maltratado por aqueles por quem ele deu a sua vida. Daquele momento em diante, Judas começou a ter uma leve impressão que o seu plano não daria certo. A princípio, ele acreditava que Jesus ia se libertar, mas ele começou a entrar em desespero, porque ele viu, ele testemunhou, quando colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa com espinhos. Judas viu, quando colocaram caniço na mão de Jesus e zombaram dele como se ele fosse o rei dos reis. Judas viu os soldados romanos batendo no rosto de Jesus e cuspindo nele. Judas viu quando as vestes de Jesus, em forma de humilhação, foi rasgada. Ele viu e testemunhou todo o sofrimento de Jesus. Sabe o que é que Judas fez? Quando ele viu que todo o seu plano tinha dado errado, que todas as suas expectativas estavam sendo frustradas, sabe o que é que ele fez? Diante de Anás e Caifás, Jesus caído no chão, ensanguentado, ele desesperado, ele correu de frente de Caifás e disse: o liberte, o liberte, o liberte. E os sumos sacerdotes, rindo da situação, ele pegou as 30 moedas de prata e jogou nos pés dos sacerdotes. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, se liberte, se liberte. Jesus olha para ele e diz: amigo, para este momento eu vim. E ele percebe que o seu plano deu errado. E ele percebe que naquele momento não tinha mais como voltar atrás. Existem decisões na nossa vida que nós tomamos que simplesmente, às vezes, não dá para voltar atrás. E essa foi a decisão de Judas. Sabe o que é que ele fez? Correu para um penhasco, se pendurou em uma corda e se matou. Não por arrependimento, mas por remorso. E para sempre, a vida de Judas está selada para a perdição. Vocês acham que Jesus teria a capacidade de perdoá-lo, sim ou não? Quando ele correu e foi nos pés de Jesus e pediu que Jesus se libertasse, se ele tivesse dito: Senhor, me perdoe, Jesus o perdoaria. Judas não se perdeu pelo pecado que ele cometeu, mas pelo perdão que ele não aceitou. Jesus estava disposto a perdoá-lo, mas ele não quis o perdão de Jesus. Morreu e para sempre o seu destino está selado. Jesus foi escarnecido. No caminho em que Jesus fez para a sua crucificação, ele viu os restos de Judas espalhados sobre as pedras, a qual ele caiu quando tentou se enforcar. Jesus foi crucificado, e aquele que dá sentido para a minha
e para a sua vida foi morto, pendurado em uma cruz. Jesus Cristo. E durante todos os momentos, desde que Jesus foi entregue, até ele ser crucificado, todos os discípulos correram e fugiram. Inclusive Pedro, que era tão destemido. Em um momento ali, quando Jesus estava pendurado na cruz, Pedro, Maria e muitos que estavam vendo aquela cena ali, Maria disse, meu filho, Jesus diz, o seu filho está aí com você, cuide dele. E quando foi 3 horas da tarde, daquela sexta-feira, há 2000 anos atrás, Jesus declarou, em cima daquele madeiro, está consumado. Diz o texto bíblico que Jesus deu o seu último suspiro, entregou o seu fôlego de vida a Deus. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo e estava completo a parte do sacrifício de Jesus. Naquele dia, há 2000 anos atrás, em Jerusalém, existia a terça parte dos anjos caídos do céu. Lúcifer, os seus anjos inimigos, se encontrava, eu costumo dizer que naquele dia que Jesus foi morto, houve paz na terra, porque todos os demônios se encontravam em Jerusalém, porque todos queriam ver o Filho de Deus, o príncipe Emanuel, morto. Quando Jesus foi pendurado na cruz, que Jesus deu o último suspiro, eu imagino a hoste satânica cantando vitória, vitória, vitória. Naquele momento em que Pilatos coloca Barrabás e Jesus, a escritora cristã Ellen White diz que Satanás possuiu a multidão para gritar, solta Barrabás, prende a Jesus. Aquela terra, Jerusalém, Israel, naqueles momentos ali se encontrava sob uma forte influência do inimigo de Deus. Lúcifer, o anjo que foi um dos grandes braços de Deus no céu, se encontrava naquele momento e ele pensou que ele tinha vencido. Pergunta, Lúcifer conhecia a profecia, sim ou não? Ele sabia que Jesus deveria morrer, sim ou não? Mas ele sabia que também Jesus haveria de ressuscitar. Quando ele viu Jesus pendurado na cruz e morto, ele pensou, consegui parte do plano, mas ainda não estava completado. Então Jesus descansou na sepultura durante o sábado. E no domingo de manhã, de madrugada, aqueles mesmos anjos caídos que clamavam e gritavam para que Jesus morresse, se encontravam agora de frente da sepultura de Jesus. Eu imagino que o próprio Lúcifer talvez estivesse de frente da pedra com a mão assim segurando para que Jesus não saísse dali de dentro. Mas Deus manda uma ordem do santuário celestial. O anjo Gabriel, um único anjo, desce munido do poder de Deus. Um único anjo se aproxima da terra. A hoste satânica retrocede. Ele empurra a pedra e diz, filho, o teu pai te chama. E Jesus ressuscitou vitorioso. E o inimigo de Deus, que a princípio, que pensava que havia vencido, Jesus agora muda todas as expectativas e agora ressurge como o príncipe de Deus ressuscitado. E naquele momento, que parecia um momento de tristeza e dor, a tristeza deu lugar para a alegria. A escuridão deu lugar para a luz, porque o Filho de Deus renasceu novamente. O Filho de Deus renasceu. E existe uma declaração bíblica que diz, quando Jesus ressuscitou,
foi clamado nos céus: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus vive e reina no santuário celestial. E eu queria finalizar esse momento contando uma história para vocês, que eu ouvi há muitos anos, e é uma história verdadeira. Havia um garoto chamado Joãozinho. Joãozinho, ele tinha 9, 10 anos, e ele tinha síndrome de Down. Essas crianças, elas possuem o rosto redondinho e elas são muito amáveis, muito amáveis. E um dia, na sala de aula, a professora puxou, se tiver um fundozinho musical, eu agradeço, viu? Obrigado, amigo. A professora, na sala de aula, com uma turma de vários alunos, ela puxou de debaixo do seu birô uma bolsa e tinham vários ovos de plásticos vazios. Então, ela olhou para a turma e disse: olha, amanhã eu quero que vocês tragam dentro desse ovo aquilo que representa vida para vocês. E a professora explicou o trabalho à turma. Ela chamou Joãozinho perto e disse: Joãozinho, você entendeu o trabalho? Joãozinho disse: sim, professora, eu entendi o trabalho. A senhora pediu para que eu trouxesse dentro do ovo aquilo que representa vida para mim. Ok. O dia passou, os alunos eufóricos, todos, afinal de contas, queriam mostrar o que cada um tinha trazido dentro do ovo de plástico. E chegou o grande dia. Todos os alunos escondendo o seu ovo, um querendo ver o que o outro havia trazido ali. E a professora começou a chamar à frente da turma, um por um. E um abriu o ovo e tinha uma semente dentro. E o aluno disse: isso representa vida para mim, porque ela precisa ir para o solo, ela morre e depois ressurge. E um após outro foi mostrando o que havia trazido dentro do ovo. Chegou a vez de Joãozinho. Joãozinho foi para a frente da turma. A turma parou, uma turma barulhenta, fez silêncio e todos queriam ver o que Joãozinho havia trazido dentro do ovo. Quando Joãozinho abriu o ovo, a turma deu uma risada da cara de Joãozinho, porque não havia nada dentro do ovo. A professora ficou envergonhada e disse: Joãozinho, você não entendeu o trabalho? E um garoto de 9 anos, ele disse: sim, professora, eu entendi o trabalho. A senhora pediu para trazer dentro do ovo aquilo que representa vida para mim. E o túmulo de Jesus está vazio. E isso, para mim, é vida. O menino de 8 anos, 9 anos, entendeu que a vitória de Jesus sobre a sepultura era igual vitória para ele, era igual vida para ele. Queridos amigos, gostaria de vos lembrar nessa manhã, o túmulo de Jesus está vazio. Depois de 40 dias, Joãozinho morreu, infelizmente. E em cima do seu caixão, preparado pela turma, havia mais de 40 ovos de plásticos vazios. O menino de 9 anos entendeu o plano da redenção, que é igual a túmulo vazio. Jesus fez isso para que eu tivesse direito à vida, para que você tivesse direito à vida. Foi por você. Jesus veio a essa terra, sofreu, foi crucificado, morto, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos direito de entrar nas mansões celestiais. E isso é para todos, para todos. Quer saber? Existe graça para vocês, existe graça para vocês, existe graça para cada um que se encontra aqui, porque na cruz do Calvário, Jesus garantiu o nosso direito. Não é sobre os meus méritos, não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre os meus pecados, é sobre aquilo que Deus fez por mim. Você entende isso?
Se fosse por mim, eu estava perdido. Se fosse pelos meus méritos, pelas minhas obras, tudo estava perdido. Mas graça, Semana Santa, é igual a justificação. É alguém que tomou o meu lugar, recebeu o castigo que eu deveria receber, assumiu a minha culpa e me deu aquilo que eu não merecia receber, que era vida e direito de entrar nas mansões celestiais. E tudo isso está disponível para todos, para cada um de vocês. Não permita com que os prazeres do mundo, as tentações, as motivações, os tire aquilo que Jesus os deu de mais precioso, que foi o direito de ter vida eterna. Assim como Joãozinho, que no seu coração possa renascer a esperança do túmulo vazio. Jesus não se encontra preso dentro de uma sepultura. Ele se encontra vivo e logo vai voltar. Vai ter música. Você pode orar. Gostaria de orar com você agora. E eu queria lhe pedir um favor. Todos vocês. Você sabe que, antes de eu orar eu vou falar. Você sabe que nesses momentos de festas, semanas, comemorações, existe uma grande tentação para que os nossos pensamentos sejam desviados daquilo que de fato eles representam. Você sabe que a Semana da Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate. A Semana da Páscoa tem muito mais a ver com sangue e sacrifício do que doce e chocolates. Não permita que durante essa semana os seus pensamentos sejam direcionados a festas, mas viva essa semana como uma semana de ervas amargas. Relembre cada passo de Jesus, viva cada dia da semana que Jesus viveu, tenha essa experiência e desfrute do real sentido da Páscoa, que é igual a vida e salvação para mim e para você. Vamos orar. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Hoje, nós relembramos, de maneira muito resumida, alguns eventos que antecederam a tua morte aqui na terra, o teu sofrimento. Senhor, obrigado por cada gota de sangue suada. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, por ter sofrido o castigo que nós merecíamos, mas que o Senhor pagou o alto preço para que cada um dos teus filhos que se encontram aqui tivesse o direito à eternidade. Senhor Deus, abençoa essa comunidade, que eles sempre possam ter a certeza e sempre viver isso no seu coração, que o túmulo está vazio, o Senhor vive e reina eternamente. E nós finalizamos essa oração com as mesmas palavras daquele ex-ladrão na cruz: lembra-te de nós quando vieres no teu reino, em nome de Jesus.